nessas quartas-feiras do mês de abril, tramitamos na palavra do Senhor, aprendendo a respeito daquele que abre portas. E neste fechamento, nesta conclusão, eu quero meditar sobre um texto bíblico que me afirma que ele é a própria porta e que é nele que nós devemos esperar. Eu quero ir com você até o Evangelho de João, capítulo de número 10, e do verso de número 1 ao verso de número 9, compartilharmos dessa leitura e dessa ministração nesta noite. Evangelho segundo João, capítulo de número 10, do verso de número 1 ao verso de número 9, que diz assim: Jesus, o bom pastor. Quem encontrou João, capítulo 10, está olhando para ele e diga: eu encontrei. Se você ainda não encontrou, peça misericórdia. Nós queremos caminhar junto com você. Tem uns que vão mais rápido e vão lá na frente, tem outros que vão na metade e vão no meio, tem outros que vão lá atrás, mas todos nós somos um só rebanho em Cristo Jesus. João, capítulo de número 10, verso de número 1, diz assim a palavra santa do nosso Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem o que, igreja do Senhor? A voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Até aqui. Será que nós podemos, a uma só voz, depois de contarmos até 3, falar esse versículo 9 bem alto, em nome de Jesus? 1, 2, 3. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Glórias a Deus. Coloque a Bíblia sobre o banco. Há uma promessa do Senhor para aqueles que entrarem pelaquele que é a porta, receber pastagem, entrar e sair e ser ricamente abençoado. Tu és o Senhor que fizeste, meu Pai, esta promessa. E aqui, como ovelhas, rebanho do teu pastoreiro, nos colocamos à disposição, Senhor, do teu Santo Espírito, para que através da ministração desta mensagem, o Senhor venha falar aos nossos corações. Aprendemos a ser dependentes, aprendemos a esperar e ouvir, Senhor, a tua voz, que é suave, que é como uma brisa, Senhor, que vem acolher a nossa alma. Então fala conosco nessa noite, inspira-me, meu Senhor, e fala ao teu rebanho, em nome de Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém, diga glória a Deus. Você pode só dar uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para esse irmão aí, diga para ele: meu irmão, ele é a porta, ele é a própria porta. Entrar e sairá e encontrará pastagem, podeis assentar-se em nome de Cristo Jesus. Que maravilha, amados do Senhor, é o Senhor falar aos seus ouvintes, não é? Esta parábola da condição de pastor e de ovelha,
E ali, amados do Senhor, nesse ritmo e nesse campo, aonde o Senhor está proclamando a respeito de rebanho, a respeito de ovelhas, a respeito de pastor, a respeito de estranho, a respeito de salteadores, aqueles que estão ouvindo o Senhor falar, todos eles têm experiência quanto ao rebanho de ovelhas. Todos eles, ao longo da sua vida, desde criança, viram aqueles rebanhos, amados do Senhor, sendo colocados no aprisco. E é algo realmente abençoador nós percebermos que cada pastor que chega com seu rebanho, chega e coloca num aprisco coletivo. E depois um outro pastor chega, e depois um outro pastor chega. É interessante ver que as ovelhas se misturam ali. Você, a olho nu, não conseguem saber destinar qual que é de um rebanho, qual que é de outro rebanho. Mas quando eles chegam ali na porta daquele aprisco, e eles falam com as suas ovelhas, e eles dão comando, as ovelhas daquele pastor saem e seguem. Por causa do timbre de voz, por causa da condição acolhedora, que elas sabem que aquele pastor é o pastor que cuida delas, que zela por elas, que está com elas todo dia e que vai levá-las a pastos verdejantes. Então Jesus está falando de algo que é corriqueiro diariamente para aqueles homens. Mas mesmo assim, eles não conseguem entender, eles não conseguem perceber. João, o discípulo amado, ele coloca isso em evidência aqui. O Senhor dizendo, em verdade vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, não é? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para que o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Ele chega a dizer que ele é esta porta. E no verso de número 9, a qual nós falamos todos a uma só voz, declamamos, né, esse versículo, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, sairá salvo, entrará, sairá, e achará o quê, igreja do Senhor? Achará pastagem. É uma promessa para aqueles que entendem essa linguagem de rebanho, e uma promessa para aqueles que creem que o Senhor é a porta. E nessa quarta da Portas Abertas, nós não poderíamos encerrar esta colocação de afirmação, de pensamentos, de reflexão, sem mergulharmos nesse texto. Porque nós, amados do Senhor, que viemos nesse mês de abril, às quartas-feiras, viemos em busca de uma porta, viemos em busca de uma oportunidade, viemos em busca de uma saída, viemos em busca de uma resposta. E o Senhor está colocando para nós, olha, a resposta que você necessita, a saída que você precisa, a oportunidade que você está aí evidenciando e querendo achar, eu sou ela, eu sou essa porta. O Senhor está aqui claramente, amados do Senhor, colocando que Ele é a única porta para a alma humana. É o lugar de livramento, Ele é o lugar de pastagem, Ele é o lugar de segurança, de liberdade, de provisão espiritual verdadeira, amados do Senhor. Nós vivemos num tempo, não é verdade, que as pessoas buscam tudo isso. Elas buscam segurança, elas buscam liberdade, elas buscam provisão, mas buscam em tantas portas e tantas portas erradas. Elas buscam em oportunidade de trabalho, anseiam em se colocar num ambiente de trabalho que seja agradável, porque nesse ambiente de trabalho que seja agradável, quando elas alcançarem, elas vão ter suprido todas as suas necessidades. E a frustração é que muitas até conseguem alcançar tal espaço por causa do esforço, por causa do empenho, por causa, amados do Senhor, da busca. Mas quando elas se deparam com essa condição, elas ficam perplexas, porque nada daquilo que elas pensavam que era, resolveu o seu problema, resolveu e tinha a única solução. Porque Jesus é a única porta que tem solução para a nossa vida. Você pode dizer aleluia a Deus?
Ele é essa porta que salva, Ele é essa porta, amados do Senhor, em que nós atravessamos e encontramos pastagem, nós atravessamos e encontramos alimento, nós atravessamos e encontramos provisão e direção. E vos falo nessa noite, não somente nesse ritmo natural, nesse ritmo de busca de necessidade material, não. Falo-vos daquilo que realmente vai aquietar a nossa alma, trazer paz ao nosso coração. Jesus, Ele é essa porta, que se nós entrarmos por Ele, nós vamos encontrar pastagem. Jesus é essa porta que talvez você tenha vindo nas outras quartas-feiras buscando. Senhor, eu preciso de solução para isso, lá para o meu emprego. Senhor, eu preciso de solução para o meu filho. Senhor, eu preciso de solução para o meu casamento. Senhor, eu preciso de solução para a minha saúde. Senhor, eu preciso de solução para o meu estudo, para a minha vida profissional. Jesus é aquele que pode conceder a você a graça de você desfrutar de cada uma dessas bênçãos. Então eu quero refletir com você primeiro aquilo que esse verso de número 9 traz em evidência para nós, a porta que nos conduz à salvação. Diga para o teu irmão, Jesus é a porta que nos conduz para a salvação. De que maneira, amados do Senhor, para que o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? No máximo, você tem aí até uns 90 para viver, mas depois dos 90, a Bíblia diz que depois dos 80 já é enfado e cansaço. Então imagina 90. As pessoas buscam de todas as maneiras passarem por portas de sucesso, portas que almejam para poder ter essa consolidação, né, de satisfação na sua vida. Mas se não entrarem por Jesus, que é a porta verdadeira, amado, esse acesso, esse lugar, e não experimentar uma nova identidade, estão perdidas. Então, amados do Senhor, nós necessitamos perceber a necessidade dessa porta que o Senhor se anuncia. E é atravessar sabendo que nós estamos atravessando. Não é simplesmente você atravessar por alguma coincidência da vida, não é? Sem saber como você está atravessando, mas pela essa necessidade da porta. Olha o que diz o verso de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Há esse convite, meu querido irmão, minha querida irmã. O mundo, sabe, ele oferece muitas portas. Diga isso para esse irmãozinho que está aí perto de você. O mundo te oferece muitas portas, né? Todas elas de ilusão. Uma falsa alegria, uma falsa condição de que, o que? Domingo tem um show muito especial. Quem está aí no Rio, né? Eu vou lá porque eu vou ter satisfação, vou ter prazer, vou ter alegria. E depois na segunda-feira? E depois? Na volta, no retorno? Uma alegria que parece mais uma brisa que se dissipa, não é? Então como é que vai ser dentro dessa condição? O mundo te oferece muitas portas, mas só há uma porta que salva. Uma porta que é a salvação. Atos, capítulo de número 4, verso de número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É passar, é entrar, mas sabendo que você está atravessando aquele que é a porta da salvação. É passar, é entrar, identificando que você já está naquele que é a porta da salvação, daquele, amados do Senhor, que tem esse recurso da salvação para você. Jesus, amados do Senhor, não é uma porta de várias portas. Jesus é a porta. Diga para o teu irmão aí, Jesus é a porta, meu irmão. Jesus é a porta, que só Ele, amados do Senhor, recebe o pecador e transforma esse pecador para que esse pecador seja salvo, sabe? Toda alma perdida precisa passar por essa porta. Então, se você já passou por essa porta,
Você precisa ter a consciência no seu coração, a clareza no seu coração, que aquele que é a porta, ele cuida de você, ele provê para você, ele abençoa você. Essa certeza que nessa quarta das portas abertas, nós precisamos ter. E não é só saber, é colocar em prática na nossa vida. Porque quando chegar o medo, quando chegar o temor, quando chegar várias situações, é você tomar posse dessa circunstância abençoada. Porque você já atravessou a porta. Quem já confessou a Cristo, diga aleluia. Levanta a tua mão e diga, Senhor, obrigado, porque eu já atravessei a porta. Então, meu querido e minha querida irmã, você precisa ter no seu coração, né, esta condição. Toda alma perdida precisa atravessar essa porta, sabe? Que leva à salvação eterna, meu irmão e minha irmã. Agora, diga para esse santo de Deus, que talvez ele não entenda, diga para ele, o acesso é universal. Diga para ele, o acesso é universal. O acesso é universal, irmão. Olha esse convite que o Senhor faz. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. O acesso é universal. A porta está aqui nesta noite, através dessa mensagem textual de João, capítulo 10, verso de número 9. E esse convite é extensivo a todos. É universal. É um convite, amados do Senhor, que Ele não faz seleção. Ele não diz assim, olha, você pode, você não pode. Não. É universal. Isso quer dizer, amados do Senhor, que esse convite é para mim e é para você. Não importa o nosso passado. Não importa aquilo que você esteja vivendo hoje. Não importa a condição de condenação. Não importa a condenação que você é estranho. Não importa. Se você quiser, a porta está aqui nesta noite. E basta você atravessar. Esta porta, amados do Senhor, é para todos aqueles que creem. João capítulo 6, verso de número 37. Olha o que diz a palavra do Senhor, João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Oh, aleluia. Se você já foi ao Senhor, se você já confessou com sua boca, se você crê com seu coração, esse desejo quem colocou foi o Pai. E se o Pai colocou esse desejo a você, você foi até a porta, você foi até Jesus. E se você foi até Jesus, há uma promessa, sabe? Que Ele não vai te lançar fora. Independente da tua vida financeira, da sua condição social, da sua condição física, da tua condição emocional, Ele te recebe, Ele te abençoa, Ele te aceita. A porta está aberta nesta noite. Você pode dizer aleluias a Deus. Há espaço para você nesta noite, nesse lugar. Há um espaço para que você venha atravessar essa porta. Para que você tenha segurança, tenha paz, tenha provisão, há um espaço. E nesse convite desse espaço, basta você acreditar e aceitar esse convite que o Senhor tem para nos dar, sabe? Mas, diga comigo, eu preciso atravessar individualmente. Cada um de nós vamos passar por esta porta e vamos ter a nossa experiência individual. Não é porque eu passei que meus filhos vão passar. Estou passando porque meu pai passou. Não. Cada um de nós precisamos ter a nossa experiência. Podemos dar testemunhos a eles. Podemos dizer e apontar o caminho, que é a porta. Mas eles necessitam querer atravessar com fé, crendo, acreditando, querendo essa experiência que você tem também no Senhor. O Senhor está dizendo, olha, é universal. Pode vir você, pode vir sua família, pode vir todos aqueles que você ama, pode convidar a todos, porque eu recebo a todos. Mas cada um vai ter que atravessar, cada um vai ter que passar, cada um vai ter que se submeter, sabe? Mas aqueles que se submetem, aqueles que passam, aqueles amados do Senhor que creem, eles têm aqui uma segurança. Diga para o teu irmão aí, se passar pela porta, tem segurança.
Quem imagina, amados do Senhor, você num lugar deserto, à noite, em perigo, e você vê uma porta aberta, não é? De uma casa, e você vai correndo para essa porta, e você passa por ela e fecha a porta, o perigo fica do lado de fora. É nesse termo que nós temos que refletir. Nós que temos passado por essa porta, sabemos que temos segurança. Segurança, amados do Senhor, que vai nos proteger do medo, que vai trazer paz ao nosso andar, que vai trazer suavidade ao nosso coração. Esta segurança eterna que o Senhor promete para nós, porque Ele diz assim, amados do Senhor, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será o quê? Será salvo. Olha só, amados, a afirmação que Ele deixa. Se você passar por essa porta, se você entrar por essa porta, se você atravessar essa porta, saiba que você é salvo. E você precisa ter essa confirmação no teu coração. Você não pode ter dúvida. Não pode, será que eu vou? Irmão, se você crer no teu coração, que Jesus Cristo na cruz do Calvário se entregou por você e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o Pai o ressuscitou. Se você crer no seu coração, não precisa mais entender mais coisa alguma, é só você acreditar. E aí nessa segurança da firmeza, nele, não em você, nele, porque ele se anuncia dessa forma. Você confia, então você tem essa salvação. E nessa salvação, amados, inclui, diga comigo, perdão. Diga para o teu irmão aí, olha, inclui perdão, inclui regeneração, e inclui adoção, como filhos de Deus. Perdão, regeneração e adoção. Perdão dos seus pecados, né? O Senhor, quando você confessa, né, com sua boca, e você apresenta o Senhor e diz, Senhor, olha, isso aqui está doendo em meu coração, mas eu quero te apresentar, me perdoa, me ajuda, Senhor, que eu possa ser um canal de bênção em tuas mãos, então, né? Cobre-me com teu sangue e me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor, a desempenhar o meu ministério. Me ensina, Senhor, a ser verdadeiro. Me ensina a ser autêntico. Me ensina, Senhor, a aproveitar as oportunidades da vida que o Senhor nos concede, né? Me ensina, Senhor. Aí vai haver uma regeneração. Que regeneração é essa? O trabalhar do Espírito Santo no nosso coração, nos transformando dia a dia. É essa condição que o Espírito Santo de Deus coloca, né? Quando a gente faz alguma coisa que não está concernente com a vontade do Senhor, aí vem essa tristeza, vem essa condição que você olha e diz, poxa, eu falhei, poxa, misericórdia, será que estava certo isso? Então é o Espírito Santo de Deus trabalhando de uma forma, nos transformar, nos regenerar, porque nós somos filhos adotivos, pelo sacrifício de Cristo, que é o nosso irmão mais velho, que ali na cruz do Calvário se entregou e fez a vontade do Pai. E agora nós, como filhos, né, adotivos, nós também desejamos fazer a vontade do Senhor, né? Efésios capítulo 1, verso de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. No qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você que já passou pela porta, precisa, amado, quando você diz, não, eu sou salvo, você é salvo, mas não tem só a salvação, não. Você tem perdão dos seus pecados, você tem regeneração e você é adotado, alcançado pelo sangue de Cristo. Então você tem que ter essa plena colocação, não é? E aí, irmão, é que nós estamos seguros, seguro eternamente. Diga para o teu irmão, seguro eternamente. Diga, seguro eternamente. Não é seguro só hoje que você está aqui na igreja, quarta-feira, não. É seguro eternamente. João 10, 28, diz a palavra do Senhor em João, capítulo 10, verso de número 28. E eu lhes dou a vida eterna. Olha, quem dá a vida eterna? Jesus, pelo sacrifício dele. Eu lhe dou a vida eterna. E jamais o quê? Perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão.
Oh, meu querido, se eu fosse você, eu levantava a tua mão e dizia: muito obrigado, Senhor, porque eu estou na palma das tuas mãos. É o Senhor que tem cuidado de mim. É o Senhor, meu Pai, que tem me protegido. E não há nada que possa arrebatar a minha vida da tua mão. Diga glória a Deus, diga aleluia, porque você já passou pela porta, meu irmão. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo. Cristo é a porta que não somente nos acolhe, mas dá a segurança eterna para a nossa vida. Baseada nessa fé, baseada, amados, nessa condição, eu posso analisar esse contexto que essa porta me dá liberdade, sabe? Me dá liberdade. Como assim, pastor? Me dá liberdade. Porque o versículo diz isso. Ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e fará o quê? Entrará e sairá. Olha a liberdade, entrar e sair. Um movimento espiritual, um movimento, amados do Senhor, planejado pelo Senhor, sabe? Que nos liberta, que nos dá a vida, que nos guia, que nos orienta, pela ação do Espírito Santo de Deus. Entrar e sair com liberdade. Essa entrada e saída com liberdade, quer dizer, ó, sem medo, diga comigo, sem medo. Diga para o teu irmão aí, ó, sem medo. A porta. Ele cuida de nós, Ele nos direciona, nos orienta, então posso entrar e posso, amado, seguir os propósitos dEle, sem medo, sabe, sem medo, e sem querer e desejar o pecado, né? O crente, ele vive essa liberdade, sabendo qual é a sua identidade em Cristo Jesus, porque em Cristo, amado, nós somos livres. 2 Coríntios 3:17, diz assim, a palavra do Senhor. Ora, o Senhor é o quê? É Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Mas diga para o teu irmão, olha, liberdade, não libertinagem. Liberdade, amados do Senhor. Esse é o propósito. Esse é o propósito que o Senhor nos chama para passar, para atravessar pela porta. Você que já atravessou a porta, tem um propósito do Senhor. De você ter liberdade. Liberdade é para querer e desejar fazer a vontade dEle. Liberdade para você ser uma testemunha, sabe? Essa liberdade, amados do Senhor, não é uma licensualidade. Não, você não tem essa licença para você fazer o que você quiser, ou do modo que você quiser, das coisas que você quiser. Não é um passaporte para o egoísmo, não. Não é para satisfazer o meu ego, não. Liberdade em Cristo, porque eu sou livre. O sangue de Cristo está sobre a minha vida. Sou livre do pecado. Sou livre do medo. Sou livre da angústia. Quando o meu coração estiver angustiado, eu vou dizer, minha alma, espera no Senhor, porque Ele ainda vai suprir cada uma das nossas necessidades. É nessa liberdade, sabe? Liberdade com a direção de Deus. Deus dá direção. Ele é a porta e é o bom pastor. E se você é ovelha do Senhor, você ouve a voz dEle. E você segue. Ele te orienta, Ele nos orienta. Nessa quarta das portas abertas, Deus nos traz aqui para nós sabermos que nós somos rebanho dEle, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, e que Ele já tem a direção para a nossa vida. Basta você, aí no seu coração, ter esse desejo, sabe? Ter esse desejo. E quando você segue a orientação do Senhor, você não se perde, não se decepciona, sabe? Confia na direção de Deus. E diz a palavra do Senhor, não é? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e fará o quê? Encontrará pastagem. Olha a promessa aí, para essa vida nossa terrena e para a vida eterna, para a nossa vida material e para a nossa vida espiritual. Pastagem quer dizer o quê? Suprimento, mantimento. Pastagem quer dizer o quê, amado? Sustento, descanso. Pastagem quer dizer o quê? Abundância espiritual. Veja se não é isso que ele
oferece para nós, amados. Ali no Salmo 23, verso de número 2, diz assim, Salmo de número 23, verso de número 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Está sofrendo aí por causa de quê? Se você já entrou pela porta, se você já atravessou essa porta, atravesse essa porta com consciência. Atravesse essa porta, colocando na sua mochila espiritual cada uma dessas condições de virtudes que o Senhor tem para nós. Descanso, proteção, orientação, direção, cuidado, suprimento. Quantos de nós, amados do Senhor, ficamos desesperados? Quantos de nós, amados do Senhor, ficamos inquietos? Quantos de nós, amados do Senhor, não vivemos essa realidade de descansar no Senhor? Digo para os irmãos, depois que o irmãozinho disse ali do lado, eu estava já saindo do portão, já com os pés na calçada, quando ele falou assim, 7.000. Meu coração chega a ver. Eu olhei para ele, irmão, se eu pudesse olhar e dar um salto nele e dizer assim, que 7.000 o quê? Aí o que eu fiz? Corre, José. Entrei dentro do carro, respirei fundo, dei uma buzinadazinha, virei a esquina ali, cheguei em casa, cheguei branco. Quando eu cheguei não precisei falar nada, a Rosângela já falou assim para mim, o que houve? Mas tem certas horas na nossa vida, amados do Senhor, que o nosso coração se aperta. E é aí, irmãos, que nós temos que ir para o joelho. É aí que nós temos que nos lembrar que nós já atravessamos a porta. É aí que nós temos que nos lembrar que há aquele que tem suprimento, tem provisão. Há aquele, amados do Senhor, que tem uma afirmação com as suas promessas. Aí você pode descansar. Você pode dizer, Senhor, eu não sei como. Eu não tenho nem a solução, tenho nem ideia, Senhor. Sabe? Mas eu quero aquietar o meu coração, pois eu confio em Ti. E aí, eu fui descansar no Senhor. Lendo a palavra de Deus, respirando, esperando. Quando foi de tarde, estava lá a provisão. Eu disse, ele disse assim, o eletrotécnico vai achar que eu estava até com dinheiro, mas que eu estava com a mão fechada. Eu disse, Senhor, obrigado, que Deus abençoe a sua obra, né? É nessa condição, irmãos, sabe? De pastagem diárias para a nossa vida. Isso não acontece só comigo, não acontece só aqui na igreja, acontece na sua vida também, confie, irmão. Creia, minha irmã, sabe? É além das provas. Apocalipse 7, verso de número 17, fala das pastagens eternas. Apocalipse. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono fará o quê? Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, minha irmã, meu irmão, você que já atravessou essa porta, o Senhor te traz aqui nesta noite para te lembrar. Que porta é essa que você veio apresentar ao Senhor e dizer, Senhor, olha aqui a minha necessidade. Você já atravessou a porta é Ele. E Ele tem um compromisso fiel contigo de cuidar, de prover. Basta você confiar e acreditar, meu irmão. Você não precisa ver, né, de que forma vai vir, você precisa confiar que Ele é o Senhor que faz. Ele é o pastor eterno, Ele é o pastor que cuida de nós. As pastagens do céu é o nosso destino final, mas Ele tem cuidado de nós também aqui nessa terra. Ele, amados do Senhor, é aquele que é a porta, e você precisa nessa noite decidir, confiar, acreditar e dizer para Ele, Senhor, eu já passei por esta porta e nesta noite, Senhor, nesta porta eu coloco para trás, para fora, toda dúvida, toda incerteza e, Santo Deus, atravessa a porta com confiança, com fé, com determinação. Diga aleluia, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Rei da Glória? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que tal você levantar do seu lugar e vir até aqui o altar da casa do Senhor?
Dizer para Ele: Senhor, eu tenho tido problemas, eu tenho tido, Senhor, necessidades, eu tenho tido, Senhor, cada uma das situações e circunstâncias, mas eu creio, Senhor, que eu já atravessei essa porta, porque eu confio no Senhor, eu creio em Ti, e eu vim aqui, Senhor, para colocar diante do Senhor, no Teu altar, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, deixar fora da porta tudo aquilo que pode impedir do tratar de Deus no meu coração e na minha vida. Você veio para você atravessar essa porta. Então venha com fé. Então diga para a sua alma: ó, minha alma, te aquieta, porque o meu Redentor vive. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, e estamos debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, debaixo da Tua palavra, Senhor, no verso de número 9, João 10, 9, o Senhor se anuncia, o Senhor se apresenta, o Senhor se revela, o Senhor é a porta. O Senhor é esta oportunidade que nós temos nessa noite. O Senhor é aquele que nós viemos colocar as nossas necessidades. E Senhor, o Senhor é aquele que pode transmitir paz aos nossos corações, alento à nossa alma e no nosso espírito testificar. Então, Senhor, nós cremos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Senhor, nós já entramos, mas nessa noite nós queremos atravessar com confiança, com certeza, nesse chamado que o Senhor nos faz nesta noite, nesse lugar. Aqui estamos, Senhor, para atravessar crendo, atravessar acreditando, atravessar confiando, atravessar sabendo que o Senhor tem a solução, o Senhor tem, meu Pai, a resposta, o Senhor é que está governando as nossas vidas, porque o Senhor é Senhor de nós. Eu vou entrar, Senhor, eu vou entrar no refúgio, eu vou entrar na fortaleza, eu vou entrar, Santo Deus e Pai, Senhor, para receber do Senhor esta segurança que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou entrar para desfrutar dessa paz. Eu vou entrar para desfrutar do benefício da convivência do Senhor. Eu vou entrar para desfrutar do abrigo, Senhor, para desfrutar da Tua presença, Senhor. Porque atravessando essa porta, eu estou recebendo as Tuas promessas. Atravessando essa porta, eu vou entrar e vou sair, tendo liberdade, Senhor, crendo, Senhor, que eu sou livre, diga para Ele: eu creio que sou livre, Senhor, sou livre do pecado, sou livre da angústia, sou livre do medo, Senhor, eu sou livre, entrará e sairá, e achará pastagem, oh Deus, pastagem, alimento que eu tanto necessito, descanso que eu tanto necessito, crescimento que eu tanto necessito, porque Tu és o pão da vida, Tu és a água da vida, Senhor. Então aqui estamos nessa noite, Senhor, desfrutando, meu Pai, juntos, fiéis, como rebanho, como aqueles que ouvem a Tua voz, e o Senhor sabe o nome de cada um de nós. Então aqui, Senhor, nos colocamos diante do Senhor. Faz o trabalho necessário, faz a transformação necessária, porque esse chamado, Senhor, não é somente uma condição de uma decisão, é uma transformação, Senhor. E quando nós saímos do nosso lugar e chegamos até aqui na frente, nós estamos demonstrando com ações e com atitude que desejamos mudança e transformação. Então aquieta o coração daquele, Senhor, que às vezes é ansioso. Traz paz ao coração daquele, Senhor, que se confunde, meu Pai. E, Senhor, que na esperança do Teu agir, possamos ter forças para compreender que não é no nosso tempo, mas que é na hora certa do Senhor. Meu Deus, nós já atravessamos essa porta. Quando confessamos a Cristo e o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossa vida. E aqui estamos, Senhor, como ovelha do Teu pastoreiro, como rebanho Teu, como aqueles, Senhor, que ouvem a Tua voz. E o Senhor, nesse aprisco, está nos convidando, Senhor, a confiar
Eu confio em Ti. Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu confio em Ti, meu Senhor Jesus. Eu confio na Tua orientação, na Tua direção. Então vem, Espírito Santo de Deus, e aquieta o nosso coração. Traz paz ao nosso espírito. Que possamos desfrutar, Senhor, desse acesso, meu Pai, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convida, que possamos desfrutar, meu Pai, desse livre acesso de entrar e sair e receber pastagem, orientação, direção, cuidado, provisão, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, possamos nessa noite, Pai, acreditar que durante todo esse mês de abril, quando viemos aqui, Senhor, com fé, com segurança, com a certeza, é o Senhor que é a própria porta, Senhor, que está nos convidando, Santo Deus e Pai, a confiar. Eu confio em Ti, Senhor, de todo o meu coração. Tenho visto os Teus sinais, as Tuas provisões. No meio do nada, o Senhor levantando pessoas para abençoar a Tua obra. Então, Senhor, aqui estamos, Senhor, com o nosso coração cheio, repleto das Tuas promessas e da certeza e da convicção do Teu agir em nosso coração. Diga comigo: eu já atravessei a porta. A porta é Jesus. A porta é a provisão para a minha vida. A porta traz paz ao meu coração. E eu estou desfrutando dessa paz, dessa provisão. Em nome de Jesus, diga aleluia, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para esse irmão que está do teu lado aí, diga para ele: aquieta o teu coração, meu irmão. Você já atravessou a porta. Aquieta o teu coração, você já atravessou a porta. Confia nele. Entrega o teu caminho a ele. Confia nele, o mais ele fará, diz a palavra do Senhor. Vamos orar, amados do Senhor. Vamos orar pela igreja de Nova Vida em Alcântara, a qual perdeu um dos pastores de lá. Foi fazer a cirurgia de coração e hoje perdeu o pastor Gilson. Vamos orar pela família, pela viúva. Vamos orar por cada irmão que nós temos ali na intercessão. Vamos orar pelo diácono Oséias, pela irmã Emília, pela irmã Adi, pela irmã Conceição, né, que está lá, né? Tomara que ela esteja vendo a gente, né? Em nome de Jesus, vamos orar por cada vida. Pai querido e amado, Obrigado, Deus. em nome de Jesus, Senhor, Obrigado. eu entrego esse cesto de oração, esses pedidos, Senhor. Pai querido, contempla, Senhor, cada um deles. Pai, se for para pedir cura, nós entregamos a Ti, porque nós cremos que só o Senhor pode curar, Senhor. Se é para restaurar, Senhor Deus, família, Tu podes restaurar, Senhor. Pai querido, se é para alcançar, Pai, aqueles que estão perdidos, só o Senhor, meu Pai, com a força do Seu Santo Espírito, para alcançar, Pai, aqueles que estão distantes. Por isso, Senhor, nós cremos, Senhor, que colocando diante de Ti, meu Pai, se assim for da Sua vontade, e nós cremos, Senhor Deus, que tudo pode mudar. Toda situação, meu Pai, que talvez vemos e achamos tão difícil para nós, Senhor, mas quando colocamos diante de Ti, nós temos toda a certeza e a confiança, Senhor, que Tu podes fazer. Depende de nós, Senhor, da nossa fé, da nossa busca. Ô Senhor Deus, de colocarmos o Senhor em primeiro plano em nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, continue nos abençoando. Continue, Senhor, trabalhando na vida dos nossos irmãos, Senhor, na vida do nosso irmão diácono Oséias. Saúde dele, Pai, cuida, Pai, da saúde do seu corpo físico, do emocional, Senhor. Pai querido, trabalha, Senhor Deus, nas famílias, Senhor, dos nossos irmãos, Pai, que perderam seus entes queridos, Senhor. Pai querido, quantos, Senhor, vidas, Senhor Deus. Pai querido, quantas pessoas, Senhor, estão enlutadas, Senhor, mas o Seu Santo Espírito há de consolá-los, Senhor. Nós cremos, Pai, em Ti, só o Senhor, meu Pai, pode cuidar de cada um de nós. Também, Senhor, toca, Senhor, na vida daquela senhora,
a dona Gracinha, Senhor, que está passando por uma químio, Senhor Deus. Pai, estende suas mãos, Pai, mostra a ela que Tu és um Deus poderoso, Pai, alcance, Pai, o coração dela, Pai, faz um milagre, não só na sua saúde, Senhor, mas toca, Senhor, no seu coração para que ela possa se converter a Ti, Senhor, e assim também tantos outros, Pai, leito de hospital, muitas pessoas clamando pela sua saúde física, muitas pessoas lutando pela vida, Senhor, aqui, Pai, nessa terra, mas nós queremos pedir a Ti, Pai, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, Pai. Entra, Senhor Deus, com a Tua palavra, para que possa penetrar os corações dessas pessoas, venham se render a Ti, Pai, para alcançar a salvação eterna. Pai, nós Te agradecemos, porque diante de nós, o Senhor se coloca, Pai, como essa porta, Senhor Deus, e nós queremos passar, e queremos caminhar a cada dia, Senhor, na Sua presença, ouvindo a Tua voz, fazendo as transformações a qual nós precisamos, que muitas das vezes nós nem sabemos, mas é ouvindo a Tua voz, Pai, que nos toca, e a cada dia sendo transformado, para cada dia mais crer, Senhor, que Tu é o Deus da provisão, da cura e do milagre. Pai querido, que esta noite nós queremos esperar em Ti, por tudo aquilo que colocamos diante de Ti com fé, e aguardarmos em Ti, Pai. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo agora, nesse exato momento, e por tudo que há de vir, Senhor. Seja conosco em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Essa porta, do lado de fora, fica todo o sentimento de rancor, toda a falta de perdão, toda a condição de angústia, todo o fardo pesado, porque Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é bondade, tudo aquilo que é fardo leve, quando você passa por essa porta, você leva. Então levanta a tua mão e diga assim: eu estou livre, eu estou abençoado, eu já passei por esta porta, atravessei esta porta, e tenho o cuidado e a proteção e a provisão do Senhor. Ele há de suprir todas as minhas necessidades. Diga amém, diga glória a Deus. Temos um louvor bem abençoado aí?